pessoal, nós estamos aqui hoje com a doutora Leila Rodrigues para falar um pouquinho sobre saúde para a nossa turma aí do Sociedade Sujeito e Saúde. Hoje nós vamos abordar algumas questões muito importantes para esse momento que nós estamos vivendo e nós queremos dar boas-vindas para a doutora Leila. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, um prazer. Prazer estar podendo fazer essa matéria com você e poder assim levar essa informação a tantas outras pessoas que vão precisar dela, não é? Vamos falar um pouquinho sobre saúde. Doutora Leila, falando sobre saúde, o que vem a ser a vitalidade positiva? Primeiro, deixa eu me apresentar também, né? Isso. Eu sou nutricionista clínica e esportiva funcional e a minha prática maior é em consultório mesmo. É o atendimento direto ao paciente, essa que é a minha maior parte de atuação também enquanto nutricionista. Bom, quando a gente fala do conceito de saúde, se a gente for falar de uma forma bem popular, bem simples, a maioria das pessoas, quando a gente pergunta assim, como vai a saúde, né? Como está a sua saúde? Geralmente a gente associa assim, se eu não estou doente, se eu não tenho nenhuma doença, eu estou saudável, né? Às vezes acontece da gente ir, por exemplo, vai lá no médico, faz aquele check-up, né? O médico fala, tudo bom. E você considera, não, minha saúde está ótima. Só que quando a gente fala de um conceito de vitalidade positiva, a gente fala não apenas da ausência da doença, mas a gente fala da ausência de sinais e sintomas. Sim, porque muitas vezes a gente não tem nenhuma doença ainda desenvolvida, mas a gente tem um monte de sinais e sintomas. Então, às vezes a gente não dorme bem, a gente tem às vezes um intestino que não funciona, a gente tem algumas alterações sanguíneas, metabólicas, né? Às vezes hormonais, que não chegaram ao quadro da doença, mas estão a caminho. Então, a vitalidade positiva, ela fala de você não ter doença, mas de você também se sentir bem, acordar bem, estar disposto. Não significa que o silêncio dos órgãos seja por si só a saúde. Não é isso. Na verdade, muitas vezes é super comum a gente ver isso, tipo, conversando com as pessoas mesmas. Eu agora sou diabético. Sim. Ou seja, você acha que essa diabetes ela desenvolveu, tipo, o ano passado eu não era e esse ano eu me tornei? Ela é algo construído ao longo da vida. Então, saúde e doença é algo que é construído. Um histórico da então, da na verdade, com certeza, esse ano desenvolveu uma hipertensão, uma diabetes, com certeza nos anos anteriores, eles já tinham sinalizações. Sim. O corpo já dava algum sinal que alguma coisa já estava alterada. Talvez a pessoa não percebia. Ou passava por cima mesmo. Acostumei, é normal. É normal sentir isso, né? Então, mesmo que o corpo esteja em silêncio, não quer dizer que nada de errado esteja acontecendo. Sim. Né? Então, na verdade, a gente consegue, através de sinais e sintomas e através dos exames bioquímicos, a gente conseguir averiguar um pouco mais a fundo, além daquilo que a gente olhando assim, tá tudo bem, né? A pessoa tá falando, tá ótimo, tá super saudável. Então, às vezes é até comum a gente ver pessoas que faleceram, alguma coisa assim, de repente, né? Então, Nossa, foi tão novo. Isso, foi tão novo, tá tão saudável. Nada. Isso. Mas, na verdade, quando a gente vai, às vezes, ver um pouquinho mais a fundo essa saúde, ele não tinha vitalidade positiva. Sim. Entendeu? Ok. Então, a vitalidade positiva, ela vai falar de uma série de observações que nós precisamos fazer em relação à saúde. Sim. Né? Sim. E existe um pilar para a gente sustentar essa ideia toda da vitalidade positiva? Então, na verdade, assim, a própria nutrição funcional, que é a área que eu atuo, a gente olha pro ser humano, olha pro indivíduo, não como apenas, tipo, como se a gente tivesse uma interação de um único pilar da saúde, né? Sim. Na verdade, são diversos fatores que vão o tempo inteiro interagindo com esse indivíduo que vai gerando ou não saúde. Sim. Entende? Então, quando a gente fala de pilares de saúde, a gente não tem um pilar. A gente pode falar assim, a alimentação é algo muito importante em relação à qualidade de vida, saúde, muito importante, mas ela não é o único. Sim. Então a gente sabe que o próprio exercício físico, ele é um pilar em relação
a qualidade de vida. Então a gente tem alimentação, exercício, o sono de qualidade, pastor Flávio, sem sombra de dúvida. O sono, quanto mais a gente vai estudando sobre sono, mais a gente vai entendendo a importância. Como ele repara as energias do corpo. Em sistema imunológico, em controle de estresse, saúde mental. Então, esse último ano, que todo ano tem um congresso do Colégio Mundial, o Colégio Internacional de Medicina do Esporte, Sim. e isso direcionado mais à prática da atividade física, o congresso inteiro foi só sobre sono. Sim. Então, e a gente vê o tanto, todas as áreas em relação tanto ao próprio esporte que eu trabalho, que é a nutrição esportiva, a parte clínica mesmo, em relação ao sistema imune, parte neurológica, mental. Então, tudo isso tem o próprio ciclo de energia da pessoa, tudo isso tem uma grande relação. Então, o sono, sem sombra de dúvida, é um grande pilar. Um grande pilar em relação à saúde. Ele responde por muita coisa na saúde. Muita coisa. A própria saúde mental também. Né? Então, a saúde mental, ela é um grande pilar dessa vitalidade positiva. Doutora Leila, deixa eu te perguntar uma coisa. A questão do sono. Você está falando aqui como ele se apresenta como um pilar muito importante no conjunto todo da saúde. Mas ele é mais sintomático ou ele é mais gerador de saúde? Você está falando assim, ele mais gera sintomas? Ele gera mais sintomas ou ele é responsável por gerar mais saúde? Ele é mais responsável por gerar saúde. Ele é mais responsável por gerar saúde. Sim. Mas na ausência dele, ou seja, quando eu tenho uma privação de sono, ou quando eu tenho um sono com muitas horas, mas de qualidade ruim, ou seja, eu vou ter um monte de sinalizações. O meu corpo vai sinalizar que muita coisa que era para estar acontecendo não vai acontecer. Tá. Aquela pessoa, por exemplo, que acorda diversas vezes. Que já é uma sinalização de um sono não profundo. Já é um sintoma. Isso. A gente já consegue ver ali claramente que o sono já não é profundo. É muito provável que essa pessoa no dia seguinte ela vai acordar o quê? Cansada. Exausta. Irritabilidade. Ela vai sentir muito mais ao longo do dia. Ela vai ser uma pessoa muito mais irritada. Já percebeu isso? Você já teve criança pequena. Tira uma criança, por exemplo, acorda ela a noite inteira ou deixa ela dormir menos. No outro dia, como que ela acorda? Irritada. O ser humano, chorosa. Claro que o adulto, ele não vai acordar tipo, chorando igual criança. Mas ele o quê? Ele responde mal às pessoas. Sim. Ele no trabalho, ele fica pouco produtivo. Isso. Então você percebe que a parte mesmo mental de fixação de memória é feito durante o sono profundo. Então o que a pessoa começa a relatar no dia seguinte? Não, parece que minha memória, meu Deus, parece que eu não consigo guardar, eu estudo, não aprendo, parece que eu leio, parece que a coisa não fixa na cabeça. Então ela começa a perceber a parte cognitiva também com perdas. Então isso vai no adulto, isso vai numa criança, né? Então tudo isso são reflexos. Claro que um adulto vai sinalizar de um jeito, a criança vai sinalizar de outro, mas são todos sinais que ela está tendo uma qualidade de sono ruim. O sono, por exemplo, na mulher. No Dia da Mulher eu participei de um congresso que eu dei uma aula sobre os desordens de ansiedade na mulher. Sim. E tinha um trabalho científico que eu achei super interessante que falava sobre o efeito da restrição de sono no homem e na mulher. E mostrando, na verdade, a mulher, a restrição do homem, enquanto, tipo, no homem, a restrição do sono era algo bem pequenininho, assim, da mulher, muito mais que o dobro. Muito mais que o dobro. Então, ela sente muito mais em relação à ansiedade quando ela tem restrição de sono. Por que a mulher é mais ansiosa? Então, são diversos fatores, né? São diversos fatores. Uma pela instabilidade hormonal. Então, a mulher, ao longo do mês, ela tem uma oscilação hormonal. Então, por exemplo, chega perto de um período pré-menstrual, ela já tem uma queda de serotonina. Então, ela tem uma queda de bem-estar. Esse desajuste, não desajuste, né? Na verdade, é próprio do organismo da mulher. Dela. Né? Então, ele vai oscilando. Enquanto que o homem, ele fica o mês inteiro estável. Então, essa instabilidade hormonal da mulher é um dos fatores que faz com que a mulher seja também mais ansiosa. Ela tem essa característica de oscilar mais. O próprio detalhe. A mulher ela tem uma característica de ser mais detalhista. Sim. Ela se apega mais em coisas, né, nesses detalhes. E é um fator que faz com que a pessoa seja também mais ansiosa, né? Se desgasta um pouco mais Muito com mais. questões de detalhes. Essa mulher, por exemplo, que demora a dormir. Ela tem um período aí antes do sono,
ela rola para um lado, rola para o outro, não consegue dormir. O que estaria acontecendo com esse sono aí? Então, são diversos fatores. Eu vou dar algumas dicas, porque daí serve para a gente começar a raciocinar em relação a isso. O hormônio do sono é a melatonina. Isso. Na via de produção de melatonina, a gente produz serotonina, que é bem-estar, para depois produzir melatonina. Então, se eu estou tendo uma queda de bem-estar ao longo do meu dia, ou seja, eu vou produzir menos serotonina, estou produzindo menos serotonina, com isso eu vou produzir menos melatonina. Então não é algo tão imediato. Pode ser que ao longo do meu dia eu estou mais ansiosa, mais agitada, estou passando por um problema, preocupada com um monte de coisa. Então é muito provável que a minha produção de hormônio de sono vai reduzir. Então eu preciso pensar no meu dia. Daí a gente pode pensar, mas como que eu vou fazer aumentar essa produção de serotonina? Como que eu vou ter mais bem-estar? Aí são diversos fatores que a gente tem que avaliar. É a forma que a pessoa está lidando com o dia a dia. Se a dieta dela, às vezes não tem essas fontes de triptofano, né, para produzir serotonina, que é tipo uma banana, uma aveia, um arroz integral, são alimentos que são cacau, que é o chocolate amargo, que são, a gente fala que são cofatores para a produção desses neurotransmissores. Então, eu preciso de nutrientes também para fazer isso. Ou também, período noturno, onde a gente começa a produzir essa melatonina. Ela tem relação com dia e noite. Então, de manhã, eu tenho liberação de cortisol, que faz com que eu desperte, com que eu esteja animada, eu quero trabalhar. À noite, a relação do escuro, o cérebro já começa a produzir a melatonina. Então, se eu fico, por exemplo, com o celular, até altas horas, tela de televisão, assistindo filme, seu cérebro computador, não conseguiu entender que a noite chegou. Ele não entende. Para ele é dia, é luz, você precisa produzir. Então, ele vai manter você acordado. E o ideal para a gente começar a preparar para o sono é em torno de, no mínimo, 2 horas antes de dormir. Então, não adianta, por exemplo, às vezes a pessoa tá lá no celular, olhou um pouco com conta de banco e fez aquele monte de coisa, aí deita na cama. Não vai dormir. Ela não vai dormir. Ela tá totalmente, o estímulo dela tá de produção, de dia, raciocínio, informação, luz. Então ela vai ter que, aquilo ali vai ter que diminuir. Então eu sempre falo muito com meus pacientes, tem uma rotina, uma higiene de sono. Tem que quebrar o biorritmo. Sim. Não é? Sim. Aquele ritmo acelerado do dia a dia, ele tem que chegar no momento, ele tem que baixar. Então assim, o período noturno, tipo, chegou lá 8 horas, é horário. É o horário que eu vou fazer uma leitura que realmente eu gosto, uma leitura que diminui aquele nível de estresse. É o horário que... Claro que tem gente que estuda nesse horário. Aí são fases da vida, né? Isso. São fases, não é algo que a pessoa vai perdurar. Isso. Tipo, vou passar a vida inteira. Não é a prevalência de toda uma história de vida. Ela vai passar alguns anos fazendo aquilo, mas enfim, é importante que ela se reorganize novamente para o sono ajustar. Então, nesse horário, ela vai fazer coisas que realmente diminuem esse nível de estresse. Estar com a família é maravilhoso, porque você diminui, você quebra, né? Aquele ritmo do dia ali. E estar com a família não para acessar, para conversar. Família, né? bate-papo. Estar de fato. Isso. E quem tem criança pequena, sentar no chão, brincar um pouco. É o horário que você vai namorar com o marido, né? É coisas que vão o quê? Diminuir o nível de estresse. Para criança, por exemplo, o pessoal que está assistindo tem criança. Qual que é a sua orientação para quebrar o ritmo da criança, desse dia todo acelerado, aqueles que já têm vida escolar, como é que funciona? Então, na verdade, o que não seria ideal seria os eletrônicos. Porque nesse horário, ou seja, ele teria todo um estímulo ainda para continuar muito agitado. Então seria a rotina de família mesmo, de casa, sabe? Isso. Chegar em casa, se ainda tem dever, se faz dever nesses períodos depois que chega do colégio, não seria tão interessante mais tão à noite, porque isso já ia o quê? Hiperestimular a criança e atrasar o horário que ela vai dormir. Então é aquela rotina de chegar em casa, sentar à mesa, o jantar olhando um pro outro, rir, conversar, contar do dia, como que foi. Baixar o cortisol. Isso. Baixar o estresse. Isso, então é fazer algo diferente do que foi aquela correria do dia, né? Um detalhe, a turma que tem criança, aí vai tomar um leitinho, tem os açúcares, né? É o Toddy, é mais o quê? Que não pode. Então, eu sou muito boa com acompanhamento com criança, não. Porque eu não atendo criança, não, nem criança nem adolescente. Mas, na verdade, não é questão de não poder, né? Mas a gente, por exemplo, a gente sabe do efeito do açúcar em saúde neurológica. Então, ele tem um efeito, ele diminui o nível de
de um fator que chama BDNF, que é um fator neurotrófico derivado do cérebro, que dá resiliência, dá equilíbrio neurológico, né? Então a gente diminui a produção disso. Então a gente gera uma pessoa muito mais ansiosa. Uma pessoa com menor capacidade de lidar com situações estressoras. Uma criança hiperativa, agitada, que não concentra. Então a gente tem que pensar que esse excesso, ou seja, de alimentos ricos em açúcar também para uma criança, tem um efeito. Tem um efeito. Então, às vezes a pessoa não entende, mas por que meu filho às vezes tão hiperativo, né? Tipo, não para, não consegue concentrar, não aprende. Então a gente tem esses efeitos. Muitas vezes, aliás, a criança chega até o ponto de ser rotulada como hiperativa. Sim. Que na verdade e às vezes não é. Não é. Pode ter muito a ver com a alimentação, o sono. Isso aí é tudo conectado, tá vendo? Que é uma coisa. Às vezes a gente pega avalia uma pessoa e às vezes não é o único fator que está desajustado. Às vezes são vários fatores que estão desajustados e ele começa a melhorar um pouquinho a alimentação, ajustar o sono, fazer uma rotina mais adequada. Então tudo isso vai contribuindo e vai gerando equilíbrio. Bacana, né? Muito bom.